Boa tarde, meus irmãos. Que a paz do Divino Mestre Jesus esteja com todos, né? Para quem não me conhece, me chamo Leonardo Silva. E de antemão, agradeço novamente a oportunidade de trabalho que sempre o GEMAN está nos oportunando, né? Que é isso que precisamos trabalhar para melhorar, tanto fisicamente como espiritualmente. Né? Hoje nós vamos estar falando aí do capítulo 5º, Bem-aventurados aflitos, no item 29, né? Sacrifício da própria vida, né? Nosso irmão São Luís é o espírito que traz a mensagem, né? Mas a mensagem dele começa primeiro com uma pergunta. E uma pergunta bem interessante que nos leva a várias reflexões que nós vamos estar conversando nesses 30 minutos de conversa fraterna. E ele começa falando o seguinte, perguntando na realidade, né? Aquele que se acha desgostoso da vida, mas que não quer extingui-la por suas próprias mãos, será culpado se procurar a morte no campo de batalha, com o propósito de tornar útil a sua morte? Olha que interessante, né? Aquele que se acha desgostoso, né? Quantos de nós, nesse momento, diz ou acha que a vida não tem mais sentido? Que se morresse agora seria a coisa melhor do mundo, né? Mas enquanto espíritas que somos, temos a consciência de que a única coisa perecível é o corpo físico. O espírito, ele é eterno, né? E aí também sabemos que todos aqueles que querem tirar sua vida através do suicídio, direto ou indireto, na realidade ele não quer acabar a sua vida, mas acabar com o sofrimento que está passando. Eu estou lendo e a gente está trazendo as reflexões para depois da pergunta a gente começar a destrinchar, beleza? Mas que não quer extingui-la com suas próprias mãos. Ele não mais vê sentido na vida, mas não tem coragem de tirar a própria vida. E ele continua. Será culpado se procurar a morte no campo de batalha, com o propósito de tornar útil a sua morte? Já que eu não tenho coragem de me matar, eu vou a um campo de batalha defender o meu país, porque caso eu morra lá, vai ter um sentido a minha morte. Eu morri pelo meu país. Será que é culpável essa morte? Vê que interessante. E ele responde agora: que o homem se mate ele próprio, ou faça que outro o mate, sem propósito. Seu propósito é sempre cortar o fio da existência. Quando a gente vai no Evangelho segundo o Espiritismo, quando eles falam sobre o duelo, né? E aí, quando eu li a primeira vez, eu achei bem interessante, porque os espíritos falam que os duelistas, né? Tá trazendo um pouquinho agora, é aquele que cada um pegava uma arma, ficava um de costas para o outro, dava alguns passos, depois viravam e um atirava no outro, né? E aí lá ele pergunta se o duelista existe vencedor no duelo. Vê que interessante, né? A espiritualidade diz que aquele que morre é um suicida. E aquele que atira e mata é um assassino. Então não tem vitorioso no duelo. No duelo se duelava pelo orgulho ferido. Me achei magoado e eu chamava alguém para duelar comigo, aquele que eu achei que seria meu algoz, pensando ser vitorioso se eu o matasse, mas a espiritualidade nos fala que quem mata é assassino e quem morre é suicida. Então não existe vencedores. Da mesma forma, aqui, quando ele coloca aqui, aquele que não tem mais sentido para você a vida, mas que não tem coragem de se tirar da sua própria vida com suas mãos, procura algo que, se eu viver, beleza, se eu morrer, beleza. Mas só que não tem beleza nenhuma. E aí, Kardec e a espiritualidade nos mostram dois tipos de suicídio, né? O direto e o indireto. Qual seria o direto?
aquele que eu pego uma arma, coloco sobre minha cabeça e aperto o gatilho. Tomo um veneno, coloco uma corda no pescoço e tantos outros suicídios, né? Aí pular de prédio e tal. Esse é o suicídio direto. Mas existem vários outros suicídios indiretos, que no caso seria esse, ele indo para um campo de batalha, né? Com o propósito de morrer. E aí ele continua. Cortar o fio da sua existência. Há por consequente o suicídio intencional, se não de fato. É ilusória a ideia de sua morte servirá para alguma coisa. Isso não passa de pretexto para colorir o ato e acusá-lo aos seus próprios olhos. Vê que interessante, né? E aí, como falei, aquele que acha que a vida não tem mais sentido está sofrendo por alguma coisa ou por outra. E muitas vezes acha que esse sofrimento nunca vai acabar. E aí ele começa a colocar coisas na cabeça. E materialmente falando, acabando com a vida do corpo físico, pensa ele que está acabando os seus problemas. Mas quem já leu alguma literatura aí espírita, quando se fala de suicídio, vê que a criatura tinha um problema e agora tem dois, né? Porque ninguém pode, como ele fala aqui, cortar esse fio da vida. Uma das maiores dádivas de Deus para nós, encarnados hoje, é a vida. E uma dádiva que Ele nos dá através das sucessivas reencarnações. Uma nova oportunidade de fazer que hoje seja melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. Nos dá a nova oportunidade de reparar erros do passado e começar tudo de novo. Através da reencarnação, com essa dádiva chamada vida. Quantos, meus irmãos, hoje se encontram na espiritualidade aguardando uma oportunidade de reencarnar e dariam tudo para estar no nosso lugar, passando por nossos sofrimentos, por nossas dores, por nossas angústias, para tentar apressar a sua evolução, não é? Uma lei chamada lei de progresso. Quantos dariam tudo para estar no lugar que estamos hoje? E nós não, como posso dizer, damos a meu Deus, eu não tenho nem palavras. Não agradecemos por estarmos passando por isso. Jesus nos fala a todo momento que passe pelo sofrimento com resignação. E quando vamos lá em Mateus, Jesus diz: vinde a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados, pois eu vos aliviarei, pois meu jugo é leve e meu fardo é suave. Ali em nenhum momento ele está dizendo que vai tirar dor, sofrimento de seu ninguém. Simplesmente ele está dizendo assim: Léo, está passando por um problema, por uma dificuldade? Eu estou aqui contigo. Vamos passar juntos. Porque o sofrimento, meus irmãos, veio para todos. Não só veio para mim, Léo, não. Quantos sofrem nesse momento? Quantos? Graças a Deus estamos saindo dessa pandemia. Mas vimos lá no começo, né? Quantos desencarnaram? Quantos órfãos ficaram na terra? Quantos pais e mães enterraram seus filhos? Quantos? Então lutemos, meus irmãos. Não pensemos que quando vier a dificuldade, vamos estar dando pulos de alegria, né? Quando vier a dor. Não, não é isso. Mas passemos com resignação, pedindo força a Deus, a divindade, para que nos auxilie nesses momentos de turbulência, de dificuldade. Toda dor, meus irmãos, é um convite para a nossa melhoria,
Eu costumo dizer que a dor é um grande burilamento para nossos espíritos. No momento que estamos passando, nos desesperamos, né? Olhando para um lado e para o outro, nos achamos só. Mas se só em um minuto elevarmos o nosso pensamento ao alto, nos ligarmos à divindade e pedirmos força e resignação, sentiremos naquele momento uma paz de um abraço fraterno, dizendo: estou contigo e vamos passar por isso juntos. O suicídio, meus irmãos, para muitos um escape dos sofrimentos. Como falei, quem quer suicidar-se não quer tirar a vida, mas acabar com o sofrimento que está passando. Porque a minha dor sempre vai ser maior do que a sua, devido ao meu orgulho. O próprio Mestre Jesus falou: tende fé, eu venci o mundo. E quando Kardec faz a pergunta: qual guia e modelo para a humanidade no Livro dos Espíritos? E os Espíritos respondem: Jesus. Então, guia e modelo, então temos que nos espelhar no nosso Mestre Jesus, que há mais de 2000 anos veio, mostrou, demonstrou e provou o verdadeiro amor, o amor fraternal. E ele continua na resposta, né? Se ele desejasse seriamente servir a seu país, cuidaria de viver para defendê-lo. Não procuraria morrer, pois que morto de nada lhe serviria. O verdadeiro devotamento consiste em não temer a morte quando se trata de ser útil, em afrontar o perigo, em fazer de antemão e sem pensar o sacrifício da vida, se for necessário, mas buscar a morte com premeditada intenção, expondo-se a um perigo, ainda que prestar serviço anula o mérito da ação. Vê que interessante, né? Temos vários esportes aí radicais, e aí eu não condeno quem faz, coisa e tal, mas que colocam em risco a nossa vida, não é? Deus o livre o paraquedas não abrir, Deus o livre aquela cordinha partir. Nossa vida pode ser extinta naquele momento. Então ele fala aqui que devemos pensar e refletir se é isso mesmo, né? Levando, claro, para a pergunta que o nosso irmão fez aqui, que muitas vezes a pessoa fala assim: meu irmão, por mim, se eu morrer tá tudo certo. Mas também se eu não morrer, tá certo do mesmo jeito. Então eu vou procurar um esporte bem radical aí, porque caso o paraquedas não abra, quando eu morrer, eita, o paraquedas não abriu, ele morreu, então não foi culpa minha, né? Então temos que ter cuidado, inclusive para todos nós espíritas, porque temos a consciência de que a intenção é tudo. Joana de Ângeles já dizia isso. O que vale é a intenção. Essa semana eu estava conversando com uma pessoa e ela está fazendo um tratamento, e um desses tratamentos da Casa Espírita é assistir palestras públicas. Só que como fica muito longe a casa dela para o centro, ela conversando comigo aí perguntou: ó, as palestras que eu assisto pelo Instagram vale? Aí eu fui com o Joana de Anjos, quando o Joana de Anjos ele diz que o que vale é a intenção. Então vale. Se você estiver ali com seu pensamento voltado àquilo que está sendo falado, refletindo sobre aquilo, vale, né? E aí a gente vê lá no começo da pandemia, todos os centros fechados, todo mundo vendo lá suas lives, né? Graças a Deus pela tecnologia que nos auxiliou muito nesse momento, né? E aí eu sou um desses que foi contemplado com as palestras nos momentos mais difíceis que passei na minha vida, que foram na pandemia, com minhas crises aí de pânico e de ansiedade. Me auxiliaram muito. Então, vale sim, né? Então a gente tem que ter esse cuidado com nossa vida do corpo físico.
e buscar, meus irmãos, o alto amor, né? Muitas vezes nós dizemos que amamos fulano, amamos ciclano, amamos a Deus e esquecemos de nos amar, né? De nos perdoar, né? Sofremos ainda muito pelo passado, né? E aí nós vemos as nossas crises depressivas, sofrendo pelo passado, coisas que passaram e que eu não me perdoo por ter feito aquilo. Se eu não me perdoo, como eu vou perdoar meu irmão? Da mesma forma, sofro por coisas que ainda vão vir, por futuro, pelo amanhã, e sofro de ansiedade. E esqueço de viver o presente. Joana de Ângeles nos diz uma coisa bem interessante. Ela diz que quando enxugamos as lágrimas dos outros, esquecemos de chorar. Uma grande verdade. Pessoas nesse momento sofrem. Pessoas nesse momento passam fome. Pessoas nesse momento não têm uma casa para morar. E nós, nos dizendo que não temos dinheiro, não temos alimento para dar, não fazemos nenhuma prece para aquelas criaturas. Primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mas, Léo, o tema não é sacrifício da própria vida? É. Mas nosso irmão estava querendo sacrificar sua própria vida pelo desgosto pela vida. Porque para ele não fazia mais sentido viver. E nós espíritas pregamos um slogan que diz: fora da caridade não há salvação. Fora do amor não há salvação. Somos cristãos, seguimos o primeiro mandamento, amamos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, se eu digo que eu amo o próximo, eu amo a Deus. Se eu digo que eu amo a Deus, eu amo ao próximo. Então, a prática do bem vai tirar todos esses pensamentos da minha cabeça. Esses pensamentos negativos, esses pensamentos que me puxam para trás ou para baixo, quando eu começo a auxiliar os outros. Um grande tratamento obsessivo, meus irmãos. Campanha do quilo, campanha do sinal, limpar um centro. Final de ano agora, né? Pintar as paredes do nosso centro para ele ficar bonitinho. Ocupar nossa mente com trabalhos úteis, com trabalho para o bem. Eu comecei agradecendo por trabalho, não foi? Pelo trabalho que o nosso irmão Buglé sempre está nos dando. Porque quando ele manda um tema como este, eu tenho que estudar. Tenho que ler, tenho que buscar. Sou melhor que vocês? Não. Sempre eu digo isso, né? Quem já escutou vai escutar de novo agora. Eu digo que sou um instrumento quebrado, furado, rasgado, tentando melhorar. Por isso que eu estou aqui conversando com vocês. Porque num trabalho como este feito agora, eu estou mais aprendendo do que passando alguma coisa para vocês. Porque eu trago várias reflexões para o meu dia a dia, enquanto ser encarnado. O que eu posso fazer para melhorar? Será que isso que eu estou fazendo é correto? Será que isso que eu estou fazendo é incorreto? Então temos que trazer o Evangelho para dentro de nossas vidas, para dentro de nosso lar, para dentro do nosso trabalho. Porque Jesus, há mais de 2000 anos atrás, veio e escancarou o verdadeiro amor. Amem-se, perdoem-se, que nossas vidas se tornarão mais leves. Agradeçam a Deus toda noite pelo dia que teve, pelo dia bom, pelo dia que não foi tão bom, mas você naquele não tão bom adquiriu vários ensinamentos. E ao amanhecer o dia, ao abrir os olhos, agradeça para Deus por uma nova oportunidade que está sendo te dada naquele instante. Porque quantos foram dormir e não acordaram? Deveríamos agradecer mais e pedir menos,
Mas somos ao contrário, né? Pedimos, pedimos, pedimos e quando adquirimos não agradecemos. Deveríamos agradecer a Deus pela dádiva da vida, pela nova oportunidade de uma nova existência, de tentar ser melhor hoje do que ontem. Pedir força, resignação, sabedoria, para seguirmos na caminhada, nessa grande trajetória que é a vida. Mas, Léo, não é fácil estar no planeta. Não é não, e ele não mente sobre isso. Ele começa falando que a felicidade não é deste mundo. Estamos num mundo de provas e expiações, sendo provados e expiados a todo momento. Estamos em um planeta que podemos dizer que ele é um planeta escola, que ele é um planeta prisão, que ele é um grande hospital. Porque nos auxilia a melhorar, nos impulsionam para frente, como aquela pedra no meio do caminho que você tropeça e dá 2 passos para frente. Veja como Deus é bom. Estamos passando pela pandemia, graças a Deus. Desencarnaram muitos, desencarnaram. 610 mil a última vez que eu vi na televisão, só no Brasil. Mas estamos aqui hoje conversando, respirando. Pessoas morreram por falta de ar. Nós agradecemos por isso. Quem foi também, foi acolhido pela espiritualidade, não foi de graça. Tudo tem um propósito. Tudo tem um porquê. Nossas dificuldades, nossas vicissitudes, no final das contas, teve um porquê. Tivemos que passar por A ou por B para aprendermos, para melhorarmos. Como eu falei, é um grande burilamento para nossos espíritos. Como um diamante, né? Preso lá nas rochas, quando tirado, ele é lapidado. Tiram pedaços dele, depois lixa. Quando termina tudo, tá aquela coisa mais linda, mais brilhante do mundo. Somos nós, meus irmãos. Não estamos na Terra por passeio. Estamos aqui para praticar e fazer algo. Reparar, cumprir. Evangelho segundo o Espiritismo, né? Lá quando ele fala do dever. Então nós temos um dever enquanto cristão. Primeiro para conosco. Adquirir conhecimento. Melhorar. E depois passar para as pessoas em forma de exemplo. Como nosso Mestre Jesus fez em toda a sua trajetória. Exemplificou. Nós não temos o direito de cortar esse fio da vida, como nosso irmão aqui na pergunta queria. É fácil passar pela dificuldade, pela dor? Não. Léo, eu vou deixar de ter dor, de ter sofrimento porque eu entrei na casa espírita, na igreja, no terreiro de Umbanda? Não. Primeiro, tem a consciência que está no mundo de prova e expiação, como eu falei. Sendo provada e expiada a todo momento. Segundo, na grande maioria das vezes, nós escolhemos passar por isso ou por aquilo. Lá atrás, no mundo espiritual, no nosso projeto reencarnatório. Então, tem um dedinho da gente ali, ó. Ó, eu quero passar por isso porque vai adiantar o meu processo evolutivo. Pedimos muitas vezes, né? Eu escutei muitas pessoas dizer assim, ó. Um pai, né? E alguém dizer assim, ó, teu filho não pediu para vir, não. Aí uma pessoa veio dizer isso a mim uma vez, disse, não, ele não pediu não, ele implorou para reencarnar, né? E aí a gente aceitou ser pai dele, ele ser meu filho, e estamos aqui no mesmo barquinho. Eu tentando auxiliá-lo na sua infância, e ele
me trazendo também conhecimento, mesmo sendo muito novo. Estamos unidos por elos. Não pense que, eita, foi agora. Não, já vem de trás, lá de trás. Um auxiliando o outro. Então, tenhamos cuidado nos nossos pensamentos. Quando chegarem esses pensamentos que a vida não vale nada, ore, vigie, pratique o bem, enxugue lágrimas dos outros, se coloque no lugar daquele que sofre. Em certa feita eu estava passando por algumas dificuldades e aí para mim nada tinha sentido, né? O meu problema, e fui convidado para ir no NAC, no Hospital do Câncer para Crianças. A gente comprou alguns brinquedos e foi levar lá, na época até de Natal. E ao entrar no elevador, eu me deparo com a mãe, com o semblante de uma pessoa jovem, mas ela não é acabada a palavra, mas ela estava tão triste que estava desfigurado o rosto dela. Mas ela passando uma segurança para a criança que ela segurava na mão. E aquela criança não tinha um dos olhos. E uma criança, sem saber a noção do problema que estava passando, brincando, muito alegre, coisa e tal. E a mãe, da forma dela, com todo o problema que ela tinha, a consciência do tratamento que o filho ia passar, ela tentava alegrar aquela criança de alguma forma. A porta se abre, nós descemos do elevador, entregamos e a pessoa convida para ir visitar a ala de criança. Eu não tive coragem de entrar, né? Mas começou um pouco por ali e aí eu vi várias crianças doentes, sem membros e tal. E aí eu saio daquele hospital com uma visão totalmente diferente de problema. E envergonhado, pior ainda, envergonhado. Porque nossa consciência começa a nos alertar, dizendo: você tem problema, aquilo é problema. Pessoas sofrem, mesmo tendo a consciência de espírita, né? Que é aquela criança mesmo muito jovem, mas seu espírito está resgatando algo. Mas aí a gente se coloca no lugar dos pais, né? Se coloca no lugar daquela criança. Seu entendimento necessário para segurar a barra de uma doença tão grave como essa. Então, por isso que eu falo, meus irmãos, quando nos acharmos fracos, querendo deprimir, minha avó dizia, né? Mente vazia, oficina do diabo. Temos a consciência que o diabo, ele não existe, né? Mas quando começarmos esses pensamentos negativos, eleve o pensamento ao alto, peça a Deus, a divindade, ao seu espírito protetor, o santo que você gosta, que lhe auxilie. Levanta a cabeça e vá auxiliar os outros. Faça uma oração, faça uma prece. Abra, meu amigo separava aqui, a ermo, lê a mensagem, reflita sobre a mensagem e com certeza vai chegar para você a resposta necessária que vai lhe auxiliar nesse momento. E agora, para nós que estamos do outro lado, pessoas sofrem, nós estamos do outro lado agora. Vamos começar a ter um olhar crítico para nossos amigos, colegas, irmãos, parentes, para dentro do nosso lar. Pessoas sofrem, pessoas tiram a vida, muitas vezes por falta de uma palavra, de um apoio. Comecemos a observar as coisas com um olhar espiritual, né? Costumo dizer que vamos olhar com o coração. Vocês se conhecem dentro dos seus lares, vocês se conhecem dentro do seu centro espírita, nos seus trabalhos. Eita, fulaninho é tão alegre, tá meio cabisbaixo. Chega lá, chega junto, né? Como diz o Matuto. Meu irmão, tá passando alguma coisa, tá precisando de alguma coisa. Não precisa chamar muita gente não. Vai só você e conversa com ele, né? E eu te afirmo que aquele que sofre quer um ombro amigo. Nem que seja para chorar,
e botar para fora aquele peso que ele está passando, pelaquela dor que ele acha que é a maior do mundo. Meus irmãos, a hora chegou. Foi um prazer, né, novamente estarmos aqui conversando. Que Deus nos abençoe, nos auxilie, nos guie e nos torne cada vez mais seres melhores. Bugley, meu irmão, muito obrigado aí pela oportunidade, viu? E o melhor de tudo, meus irmãos, é que temos um Deus por nós. Fique na paz, até uma próxima oportunidade.